Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 16 de julho de 2025, a nossa quarta-feira de Brasileirão. Bom, tropa, quartou amanhã, seguimos aí mais um dia. Vocês viram que ontem o Nicolas participou do meu vídeo. E é isso, decepção pelos times da Islândia lá, 2 jogos de 1-0, assim, para quem acompanha o campeonato islandês é algo extremamente raro tu ter 2 jogos e nenhum dos dois saírem pelo menos 2 gols, mas vida que segue. A gente vai ter amanhã bastante jogo do Brasileirão, são 5 jogos, tem o nosso querido Bodoglin, mas nos joguinhos que eu vou falar depois no final. Então bora começar, já vamos começar direto com ele, o brabíssimo Bodoglin, campeão aí, 4 vezes dos últimos 5 anos, né, mais ou menos isso, lá na Noruega, atual campeão, joga contra o Fredrikstad e aqui não tem jeito, aqui eu fecho com o time, aqui eu fecho com o nosso querido Bodo. A cotação do Bodoglin tá 1,60 a vitória, eu gosto dessa vitória, tá? Não vou esconder, em 12 jogos ganhou 7, tem 23 pontos, está 4 jogos atrás do líder. Se ganhasse esses 4 jogos, iria para 35 e tá vivíssimo aí na briga pelo título. Tá? Às vezes a gente vê aqui, caramba, o Bodoglin tá lá embaixo. Mas na verdade é porque ele ficou aí com jogos a menos. Vai enfrentar o 8º colocado com 21 pontos. Bodoglin em 12 jogos tem 27 gols, sofreu 11. E o Fredrikstad em 14 jogos fez 19 e sofreu 16. Até uma média baixa para um time da Noruega. Primeiramente, vitória do Bodoglin. Ponto. Estou falando do time aí mais campeão dos últimos anos. Estou falando com o melhor elenco. Segundo, Cris, quero ser um pouco mais tranquilo, sou um cara mais conservador. Eu gosto desse empate anula pro Bodoglin, né? No ruim de tudo, se o jogo terminar empatado, não acredito que o Bodoglin perca esse jogo. Terminando empatado, esse jogo apenas ele sai do nosso bilhete, tá? Mas pelo menos a gente não perde. E eu gosto desse 1,5 também. É muito difícil a gente ter odd de 1,5 em jogo do Bodoglin, mas muito difícil. A maioria do jogo vai ter 1,05, é porque realmente a média do Fredrikstad é uma média baixa para uma Noruega. Porém, mesmo sendo uma média baixa, é uma média acima de 2 gols por partida. Tá? Então, acredito que esse 1,5 ele é bem interessante. O Bodoglin tem média de mais de 2 gols feitos, mais de 3 gols por partida. 2 gols a gente está bem servido aqui e eu gosto. 1,20 gosto até mais do que o empate anula, para ser honesto. Tá? 1,25 no 1,5 me pega mais que o empate anula. Ou então uma vitória aí a 1,60 me agrada bastante. Vamos falar de Brasileirão. Só não tem como eu falar de Brasileirão sem falar para vocês que eu tenho um grupo exclusivo do Brasileirão. Nessa última rodada aí, quem acompanhou, a gente não errou nenhuma, tá? Foi uma devolvida e acho que até perdi as contas, 6, 7 greens. Cravamos um binguinho também. Então, se você ainda não faz parte do grupo do Brasileirão, ele é gratuito. Você só precisa ter uma conta na Betano. Só isso. Vou deixar aqui 2 links no comentário fixado. Se você não tem conta, você cria pelo meu link para dar uma moral. E se você já tem conta, ou depois que você criar a conta, vai ter o link do nosso suporte abaixo. Só chegar lá e falar, qual é? Pô, quero entrar no grupo do Cris do Brasileirão. Eles vão pedir para vocês um print, que é do teu usuário. Tu abre a Betano, tu vai clicar no bonequinho, vai estar lá teu usuário e tal. Se quiser tampar o saldo, não tem problema nenhum, tá bom? Ninguém quer saber o saldo de vocês. Se quiser mostrar, tudo bem. Mas ali é mais pra gente ver de fato que você tem uma conta pra gente poder liberar o link do grupo, tá? Como o Brasileirão ele é patrocinado pela Betano, esse grupo do Brasileirão ele também é apoiado pela Betano. Então você precisa ter uma conta lá. Tá? Se não tem, cria pelo link para fortalecer aqui o canal. Depois de criar, ou então se você já tiver, só mandar para o nosso grupo. Cris, tem que depositar quanto? Não precisa depositar. Tá? Você só deposita se você quiser, mas precisa ter uma conta da Betano. É uma regra que eles criaram por serem os apoiadores tanto do Brasileirão quanto do nosso grupo. Fechou? Então, vamos lá, vamos falar de Brasileirão. 7 horas da noite eu tenho Palmeiras e Mirassol. Vou ser honesto para vocês, a odd para o Palmeiras vencer tá 1,40. Particularmente, não me pega, tá? Não me pega essa odd de 1,40. O Mirassol não é um time bobo, por mais que o Palmeiras seja um dos melhores elencos do Brasil e vem se reforçando. O Palmeiras fez um bom Mundial, né? Foi eliminado pelo campeão, em um jogo difícil, um jogo de 2-1. Mas, cara, eu acho que estão tirando muito o Mirassol para nada, sabe? O Mirassol, em 11 jogos, perdeu apenas 2. Tudo bem que foi o time que mais empatou aqui no Brasileirão, mas é um time que perdeu 2 jogos. Só quem perdeu menos que o Mirassol foi o líder Flamengo. Então, pô, como é que eu vou pagar o de 1,40
Por mais que o Palmeiras seja bom, mas, cara, com um time que só perdeu 2, eu acho que essa odd podia estar pelo menos 1,60, 1,70 ali, pelo menos. Tá? 1,40, eu acredito que o Palmeiras vai ganhar esse jogo, mas eu não compro esse 1,40. Se você quiser entrar na vitória do Palmeiras, eu te aconselho a esperar esse jogo rolar mais um pouco e aí você busca no ao vivo uma odd mais valorizada. Ao meu ver, o que eu prefiro entrar aqui? Eu gosto de 2 gols. 1,38. Paga praticamente a mesma coisa que a vitória do Palmeiras, porque uma é 1,40 aqui é 1,38. E, tecnicamente, você entra na vitória, você quer um gol do Palmeiras. Nem para ganhar de 1-0 pelo menos. Aí é só você torcer por mais um gol. A gente vai pegar aqui a classificação novamente. O Mirassol em 11 jogos fez 17 gols e sofreu 12. O Mirassol tem um dos melhores ataques do Brasileirão. Tá? O Mirassol, para vocês terem uma noção, ele é o 3º melhor ataque do Brasileirão. E sofreu 12. Também sofre mais de um gol por partida. O Palmeiras fez 12 gols, sofreu 8. O Palmeiras é um time aí com uma tendência maior de poucos gols. Mas aqui o Mundial ele deu uma modificada, acredito eu, na questão do Palmeiras. Né? A gente viu um Palmeiras mais ofensivo, o Palmeiras vai jogar em casa, vai tomar as atenções do jogo. Vou repetir. Para botar no bilhete, eu prefiro 1,5 do que a vitória do Palmeiras, embora eu acredito que o Palmeiras vai vencer. Um outro cenário que você pode buscar, né, se sua casa tiver, é para o Palmeiras ter mais cantos que o Mirassol no primeiro tempo, ou o Palmeiras ali ter cantos para o Palmeiras, tá? Mais de 2 no primeiro tempo. Cara, o Palmeiras ele é uma das melhores médias de escanteios do Brasil, jogando em casa é a melhor média que tem. Então, é o time que vai tomar as ações do jogo, é o melhor time, tá em casa, vai jogar atacando aí praticamente o tempo inteiro, e é muito provável que a gente veja aí um Palmeiras nessa de atacar, acabar produzindo cantos, principalmente no primeiro tempo, né? O jogo dando 0-0. E eu gosto, Palmeiras para ter mais canto no primeiro tempo, ou de repente buscar algo ali no primeiro tempo Palmeiras. Essa entrada só reda se o Palmeiras abrir o placar muito rápido, fazer um gol com 5 minutos, por exemplo. Mas... E mesmo assim é mais provável que bata. Eu gosto, tá? Eu gosto. O problema é que 1,40 no Brasileirão, só me pega se fosse igual o caso do Flamengo, que era um time muito bom contra um São Paulo completamente desfalcado. E mesmo assim ainda deu odd maior, né? Porque o Flamengo só fez gol no segundo tempo. Mas, aqui, tá, eu preciso ver esse Mirassol se vai manter o ritmo do primeiro, do anti-mundial, né? Do pré-mundial, se vai manter agora. Enquanto eu não souber, eu prefiro não entrar contra eles a 1,40. Vamos seguir aqui, tropa. Ceará e Corinthians, 7h30 da noite. Jogo interessante. Tá? O Ceará ele vem de uma boa vitória contra o Fortaleza, no clássico, que demitiu o técnico Vojvoda. E o Corinthians ele perdeu em casa, né? Perdeu para o Bragantino no clássico e aumentou a pressão em cima do time que soma 4 jogos sem vencer. Vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem de cotação. A cotação do Ceará está 2,42. E a cotação do Corinthians está 3,10. O mercado acredita num jogo parelho. Vamos entender aqui o que aconteceu nesses últimos jogos. O Ceará vem de 3 vitórias seguidas, mas aqui a gente está falando de Copa do Nordeste também. O Ceará tinha ganho do Fortaleza, ganhou do Sport, na verdade empatou com o Sport, né? Ganhou nos pênaltis. Tinha ganho do Sampaio Corrêa, mas antes disso perdeu para o Botafogo, perdeu em casa para o Atlético Mineiro. Tá, Corinthians perdeu para o Bragantino, antes tinha empatado com o Grêmio, empatado com Vitória em casa. Isso aqui foi sinistro, empatou com Vitória em casa. Tá, vamos dar uma olhada na classificação. Ceará é o 9º, 12 jogos, 5 vitórias, 3 empates, apenas 4 derrotas. Corinthians em 13 jogos, ganhou 4, empatou 4, perdeu 5. Corinthians fez 14 gols, sofreu 17, o Ceará fez 14, sofreu 11. O que esse jogo já me remete de cara? Um jogo de poucos gols. Pelo estilo de jogo do Ceará e pelo estilo de jogo do Corinthians, principalmente com o seu poder ofensivo lesionado. Então, para mim, pensando num bilhete, esse menos de 3 gols e meio, que é o menos de 4 gols, ele chega forte. Cris, quero completar o bilhete ali, ou então terminar minha duplinha. Esse aqui é a entrada, menos de 3 gols e meio. Pro jogo, para mim é muito 50-50. Cara, eu não confio no Ceará, mas eu também não confio no Corinthians. Nem o dupla chance Corinthians me pega. O dupla chance Corinthians está 1,60, mas ainda assim não me pega. Aqui é jogo para mim de poucos gols. É o que eu entraria nesse jogo aqui. Tá até pela média das duas equipes, que é uma média bem baixa. Ofensivamente e defensivamente.
Santos e Flamengo. Vocês vão me criticar aqui, mas eu vou ser honesto. Flamengo a 1,90 contra o Santos é marcha. Marcha legal. O Santos está pagando... Caraca, o Santos está pagando 4 em casa. O Flamengo está pagando 1,93. Pô, Flamengo. E vou falar, que é igual eu falei com vocês, o Felipe Luiz, cara, o que ele falou fortaleceu muito o grupo, né? Ele... Conversei, eu sei que tem gente que é fã do Pedro, que não gosta disso, mas o Felipe Luiz, ele falou, quem correr, vai jogar. Quem se dedicar, vai ter espaço comigo. Quem não tá se dedicando, não vai jogar por nome, vai ficar fora. Isso aí ganha muito o elenco, tá? Isso aí ganha muito o elenco. O Flamengo aí tá focado na liderança. Cara, pra mim o Flamengo não perde pra esse time do Santos, não. Neymar deve jogar, né? O Neymar jogou aí o amistoso, mas ainda assim... E aqui o fechado pro Flamengo. Quem quiser ser mais tranquilo, dá para ir com empate anula. Empate anula Flamengo tá 1,42. Considero uma boa entrada. Eu prefiro entrar no empate anula do Flamengo do que no dupla chance pro Santos, por exemplo, que tá 1,90. E é isso. Cris, gosta de gols? Gosta de 2 gols. O Santos em casa ele precisa mostrar aqui veio, né? Ainda mais com o Neymar. O Santos ele precisa mostrar que ele é capaz de reverter essa situação e nada melhor do que ganhar um jogo grande, um jogo do líder, para dar essa motivação que o Santos precisa. Mas se o Santos quiser ganhar e quiser atacar esse jogo, ele vai abrir espaço para o melhor time aí do Brasil, na minha opinião, principalmente de elenco. E não do Brasil, né? Da América. Eu acho que o Flamengo é o melhor elenco disparado. Talvez o Palmeiras ali, depois que... O Palmeiras vai perder o Richard Rios, né? Não, acho que Flamengo. E, cara, 1,44 é uma boa odd para buscar 1,5. Eu gosto. 1,44 é uma boa odd. É difícil o Flamengo não fazer gol nessa zaga do Santos, hein? O Flamengo tá voando, cara. Mas... é isso, vamos ver. O e-mail, quem quiser entrar no e-mail, não quer apostar no Flamengo, entra no e-mail. Mas, honestamente, para mim é um jogo que o Flamengo não deve perder pro Santos. A não ser que o Neymar esteja muito inspirado nesse jogo. 9h30 da noite, Botafogo e Vitória, que acho que eu tenho o maior favoritismo do dia. Eu acho que Botafogo e Vitória, o favoritismo do Botafogo é maior do que o Palmeiras e Mirassol. Claro que eu estou me baseando pelo que o Mirassol fez no pré-mundial, tá? Independente do cenário aqui, é isso. A Botafogo é um grande time, assim como o Palmeiras é. Vem de uma boa vitória contra o Vasco. O Vitória, mais uma derrota. Demitiu o Carpini. O Vitória tá mal, né? Então aqui é o glorioso o Botafogo pagando 1,50. Eu tô fechado com o Fogão. Não tem jeito. Cris, posso ir no empate anula? Pode, vai pagar 1,20 também. Pensando numa duplinha aí, de repente... juntou 1,40 de alguma coisa com 1,30 de outra, pode ser marcha no fogão, um empate anula Flamengo, que é 1,40 e pouco, um empate anula Botafogo. Você vai entrar no limite aí do safe. Né? Vai entrar no limite do safe. Mas aqui, pô, vou ser honesto, é jogo pro Botafogo ganhar. O Botafogo não ganhar esse jogo do Vitória, com todo respeito ao torcedor do Vitória que me acompanha. E é engraçado, né, que quando a pessoa fala todo respeito, tu sabe que vai vir um desrespeito depois, mas... é o hábito. Cara, um time que quer lutar aqui em cima da tabela, lutar de repente por um título, que tá a 6 pontos dá pra buscar. O Botafogo perdeu o título com muito mais do que isso. Ou uma vaga direta na Liberta. Cara, tu não pode perder pontos por Vitória em casa, com todo respeito. Você não pode, é um tipo de jogo, você não pode perder pontos. E é fechado com o Glorioso. E pra gente fechar o Brasileirão, Bragantino e São Paulo. Bragantino, muito boa campanha. Ainda mais agora ganhando do Corinthians, mostrou que aquele pré-mundial ele vai manter. E o São Paulo, por outro lado, muito frágil contra o Flamengo. O São Paulo, pô, honestamente, não viu a bola. Então, o Flamengo ganhou de 2-0, mas eu acredito num placar mentiroso. Para mim, o Flamengo criou para fazer pelo menos 4 gols no São Paulo. E é isso. O São Paulo ressuscitou o Crespo ali para ver se dá alguma coisa, mas é um time que ainda precisa engrenar. E é um time que precisa também do Lucas e do Caleri, honestamente. Vamos lá, o que a gente tem aqui de cotação? Bragantino para ganhar tá 2,18, São Paulo para ganhar tá 3,50. Eles têm um histórico, né? Se enfrentam muito. Vamos dar uma olhada. Dos últimos 6 jogos que elas se enfrentaram, em 5 a gente teve menos de 3 gols. Os últimos jogos entre Bragantino e São Paulo, 1-0 no Paulistão. Brasileirão do ano passado, 1-1 e 2-0 para o São Paulo. No Paulistão, 2-2, 1-0, 0-0, 2-1. Você pode ver que desses jogos aí, só
só um jogo a gente teve mais do que 3 gols, que foi no Paulistão, de 2024. Cara, é um jogo para menos de 4 gols para mim, ó. Menos de 3 gols e meio. 1,20 também, na dupla. O jogo pode ser 0x0, 1x0, 1x1, 2x0, 2x1, 3x0. A gente só não pode ver 4 gols nesse jogo. Eu não acredito que a gente vai ver. Tá? Principalmente pelo jogo que eu vi do Flamengo do São Paulo contra o Flamengo. São Paulo ele tá realmente muito carecido ofensivamente. Tá carente, né? Tá muito carente ofensivamente. E o Bragantino, embora tenha feito 2x1 no Corinthians e tal, também não acredito num jogo muito aberto. Tá? Para mim vai ficar, por exemplo, menos de 3 gols e meio. Bateu entre Bragantino e Corinthians, né? Só não saíram 3, mas não saíram 4. Não acredito num jogo de 3 gols, num clássico até que já é marcado por poucos gols. Se eu fosse falar para vocês, para mim, o que eu prefiro no mercado de resultados, vocês vão me chamar de maluco. Mas eu preferi entrar no empate anula do Bragantino, pagando 1,55, 1,60, do que entrar no dupla chance de São Paulo, pagando 1,72. Que isso, Cris? É clássico, o valor tá no... Tá, mas o São Paulo, pô, o São Paulo não me passa confiança nenhuma. Pô, e o jogo que eu vi, tô baseando muito nesse jogo do Flamengo, né? Mas caraca, foi muito ruim, cara, esse jogo do São Paulo. Mas foi muito ruim. Será que eu tô confundindo com a superioridade do Flamengo? Mas, cara, 4 derrotas seguidas, não tem como eu comprar esse dupla chance de um time que acabou de ganhar um clássico fora de casa. Esse clássico aqui, pra mim, eu prefiro entrar em menos gols. Mas se fosse pra buscar algo, eu buscaria no Bragantino. E pra gente fechar, vamos trazer só mais 2 joguinhos. Eu tenho 8h30 da noite. Os 2 times que eu mais gosto aqui da MLS, de entrar em gols, é o Cincinnati e o Miami. Miami veio aqui, ó, focado na liderança aí, tentar buscar alguma coisa. Messi Suárez vem jogando constantemente, é isso. Messi Suárez jogando. Tô falando Suárez. Messi Suárez jogando. É Messi, mano. Não tem onde correr. Messi tá fazendo gol todo jogo, tô falando com vocês. Miami e Cincinnati. Miami é jogo de sempre esperar a escalação, porque os caras tão velhos. Às vezes ele joga, às vezes ele não joga. Eu acredito que vão jogar novamente, porque é um jogo decisivo, é um jogo contra um time que tá acima deles. Mas é um Miami... Começa Suárez é Miami sem conversa. É pra ganhar, empate anula. Deixa eu ver quantas cotações aqui. Ó, o dupla chance pro Miami tá 1,70. Será que o Messi não vai jogar? Se o Messi jogar aqui esse jogo, Messi Suárez, é Miami, dupla chance. Na verdade, eu entraria até nesse empate anula 2,10. Se o Messi Suárez jogarem. Se o Messi e o Suárez não jogarem, aí o jogo ele já muda, né? Ele já fica tudo pro Cincinnati. Mas continua sendo um jogo para gols. 2,5 eu gosto, ambas marcam eu gosto também. Se juntar os dois dá um pagode legal. E é isso, não tem pra onde correr não. Cincinnati, 35 gols feitos e 31 sofridos. O Miami, 44 gols feitos e 30 sofridos. São 2 times que... Não sei porque eu cliquei aqui. São 2 times que tem um ataque que funciona muito e uma defesa que também funciona muito, mas no sentido de quem entra em gols. E é isso. O Miami tá em 7º, mas ele tem 3 jogos a menos por conta do Mundial. Se ele ganhasse esses 3 jogos a menos, ele iria 47 e seria o líder. Miami é o líder em aproveitamento do campeonato. Vamos ver se reflete isso nos jogos. Mas aqui é gols. Gols, e se o Messi Suárez jogar, eu tô fechado com o Miami. E mato. O Cincinnati vem de um jogo agora em casa que abriu 2-0, tomou uma virada para 4-2. Não dá. É o Messi. E é isso, tropa. Eu tinha separado mais um jogo, é pré-Champions. Tem um jogo aqui que pode ser legal buscar 2 gols, que é o Dinamo Minsk, da Bielorrússia, com o Ludogorets. O Dinamo Minsk, ele perdeu o primeiro jogo por 1-0. A gente até buscou essa vitória do Ludogorets, jogando na Bulgária, mas agora é na casa dos caras. É jogo de pré-Champions. É um jogo que o time da casa começa sendo eliminado. É um jogo que o time da casa ele vai pressionar, ele tá com a torcida em cima, mas enfrenta um time que é melhor. Então pode ser legal aqui buscar um cenário de pelo menos 2 gols, tá? Pagando 1,30 de um time que precisa correr atrás, eu gosto. E é isso aí, eu buscaria 2 gols aqui nesse jogo também. Fechou? Fechamos nossos jogos aí, o vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas o Brasileirão gosta de dar aquela
aprofundada. E se você quiser fazer parte do grupo do Brasileirão, os 2 links vão estar aqui no comentário fixado. Cria sua conta na Betano se você não tem, cria pelo meu link para fortalecer aqui o canal, é de graça. Então, se você depois criar tudo, ou se você já tem, manda aí o printzinho lá pro nosso suporte, dizendo que você quer entrar no Brasileirão, que você vai receber o link. Fechou? Nos vemos amanhã, tamo junto, muita fé, pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente, primeiro jogo mais de gol e meio entre Palmeiras e Mirassol, e para fechar, Botafogo para ganhar o Vitória. Essa é a nossa duplinha do total de 2 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso, e tamo junto, muita fé, pra cima.